hoje dia eu quero falar sobre o crescimento da igreja. E a crescer. Pastor, como que a igreja pode crescer? Você pode crescer espiritualmente e também a igreja pode crescer numérico. Nós outros aqui, se vamos contar quantas pessoas já hemos bautizado, nós outros tuviéramos uma igreja, sabe, não sei, por lo menos umas 3, 4 mil pessoas, compreende? Mas, no início do ano, nós outros teníamos 350, porque houve várias coisas, alguns morreram, e outros saíram, e outros não congregam, e nós outros hicimos um desafio com os pastores, e agora nós outros chegamos a 500 membros, irmã, entendeu? Então, se nós outros estamos crescendo, e eu quero falar com vocês, mira, Deus quer que sua igreja cresça, pois Ele não quer que nenhuma pessoa seja condenada. Deus ama todas as pessoas, por isto Ele ha dado seu Hijo para salvar a humanidade. Então, Deus é incrível, porque Deus ama todos, entendeu? Deus ama os peruanos, ama os brasileiros, Deus ama todas as pessoas. É incrível esse amor, não dá para entender. Às vezes eu vou no aeroporto buscar a los pastores, não? Agora, nesta conferência, vamos ter aqui um pastor invitado. Ele é pastor em Cusco, ele se chama pastor Luiz Alberto. Sua igreja está quase com 10.000 pessoas em Cusco. É um peruano. Estava involucrado com o terrorismo e Deus cambiou ele. E ele é um homem de Deus espetacular. Então eu vou no aeroporto para buscar e quedo mirando as pessoas que entram, não? Você, quando foi no aeroporto, não tem muita gente, né, que passa preto, branco, azul, aí uns que parece que já morreu, pero está caminhando. Então, eu veio passando lá, e quando passa os japoneses, irmão, desse tamanho, com os olhos chiquititos, aquela coisa de olho, meu Deus, como que Deus ama uma pessoa dessa? Entendeu? Mas Deus ama todo mundo. Amém? Você também, por exemplo, não há pessoa que é difícil amar, de repente, assim, sua família, você fala, é difícil amar, entendeu? Mas o amor de Deus é um amor incondicional. Em primeiro lugar, eu vou falar só 2 pontos em esta manhã. Primeiro, Deus quer salvar a todas as pessoas, todos, entendeu? Por exemplo, em sua família, você tem que orar por sua família, porque Deus quer salvar a todos. Quando eu me converti com 20 anos, e que eu ia falar para minha família, e eles falavam, não, eu sou católico, sabe? Eu amo a Virgem, sabe? Minha mamá era devota da Virgem, e minha mamá tinha uma Virgem que tinha 1,5 metros, para sair, aí a Virgem, aí, sabe que essas imagens, não? A Virgem sempre quedava assim com essa cara assim. E teníamos que colocar flores, dinheiro para a Virgem. Não sei quem agarrava a plata depois, pero aí ponia todo para a Virgem, entende? E eu me converto e vou ler em la Bíblia, e em la Bíblia diz que a imagem é uma, como se chama? É uma desonra. A imagem de escultura, Deus rechaça, Deus não aceita, entendeu? Imagina você que és uma mulher, já casada, tem seus filhos, aí você dedicou a seus filhos, desde chiquitito, porque os filhos não entendem cada etapa, não? Quando eu penso aqui em la irmã Farol, agora ela deve recordar quando eu estava embaraçada de Tatiane, entendeu? Aí Tatiane nasceu, não sei se foi parto normal ou se foi cesárea,
porque em esta época não tinha escorra, não. La coisa era lo que venga. Mi mamá tuvo todos os hijos com parteira em la casa. E vivíamos aí no setor oeste. Por quê? Porque era época difícil. Era época muito difícil. Então, os padres conhecem a sequência. Aí, a hora Tatiane vai ser levantada a obreira, daqui a pouco pastora, e aí habla para sua mamá: não, você não é mais minha mamá. Agora, minha mamá é a pastora Marta. Que coisa Farol vai dizer? Mal agradecida. Agora você está aí com a pastora Marta, não? Que conheceu 1 ano, 2, 3, mas você não sabe, eu te carguei 9 meses, 10 meses, 42 semanas. Depois aí tive que te dar de lactar e tu mamava duro. E tive que todas as noites sem dormir. Aí depois colégio. Aí depois e depois. Então eu quero ilustrar para a persona que Deus te ha hecho assim. E aí depois a Igreja Católica colocou a santa no lugar de Deus. Entendeu? Então Deus não aceita. Toda imagem é uma abominação para Deus. Deus é espírito e os que lhe adoram têm que ser adorados em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Dê um forte aplauso ao Senhor. Então, Deus ama a todos. Escuta, porque de tal maneira, vamos ler juntos, 2, 3. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que em Ele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo básico. Quando uma pessoa entrega sua vida ao Senhor, nós outros ensinamos esse versículo. Disse que Deus amou ao mundo. Quando abre o mundo, são todos os seres humanos. E qual foi a demonstração? Ele deu seu Hijo. Já? Por exemplo, Farol, agora, qual foi a demonstração de amor a Deus? Entregou sua hija. Falou: hija, eu te he criado e todo, e eu te entrego para Deus. E aqui, Anthony, entrego em suas mãos. Entendeu? Então Deus entregou seu Hijo, o melhor que ele tinha. Só que Jesus vino para morrer em la cruz, sabe? E aí toda pessoa que crê em Jesus não se perde, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, diz assim: Deus não enviou seu Hijo ao mundo para condenar ao mundo, senão para salvá-lo por meio de Ele. Não foi por meio de Maria, não foi por meio de Santa Rosa, não foi por Aparecida do Norte, não foi por lá do Guadalupe, foi por Jesus. A salvação é Cristo. Solo Jesus salva, solo Jesus perdona. Ele vino para buscar e salvar o que se havia perdido. Você que não está seguro de sua salvação, tem que dizer: Jesus, perdona meus pecados, entra em minha vida, salva minha vida, porque quero viver contigo em la eternidade. Amém? Glória a Deus. El que creia em el Hijo de Deus não será condenado. Mira a pessoa que está ao seu lado. Se você crê em Deus, não será condenado. Não será condenado. Mas ele que não crê, já está condenado. Há gente que fala: não, eu não creio. Esse é da religião. Está equivocado. Ele que crê em el Hijo de Deus não será condenado. E esta é a condenação, que Jesus vino ao mundo e os homens amaram mais as tinieblas que a Jesus, porque suas obras eram malas. Por exemplo, quando eu me converti com 20 anos, eu falava para minha mamá, falava com meu papá, eu tinha 7 irmãos, falava para eles, pero eles não creiam, eles não obedeciam. Nossa família ia todo domingo à igreja, pero quando regressava em la casa,
borrachera, hablar mal de las personas, comia e cada um saía, sabe? Como oveja descarriada. Pero quando eu me converti, aí foi diferente, porque agora eu nunca fui de tomar e fumar, nunca me gostou de fumar. Tomar eu tomava, entendeu? Uma vez eu tomei tanto que eu cheguei com a moto e o portão estava cerrado e eu deixei a moto do lado de fora e saltei o muro e entrei a minha casa e fui dormir. E aí, ao outro dia, minha mamá, porque a casa pequena, em um quarto, dormia 4. Entendeu? Não sei se quantos de vocês já tiveram essa experiência. E aí, eu estava tão borracho que eu abri a porta do roupeiro, pensando que era o banho, e urinei em cima da frazada. E minha mamá vindo, e nós outros teníamos 2 perros. Eu creio que, por um lado, por isso não me gusta de perro. Não me gusta de perro nem gato. E minha mamá falou assim: quem deixou o perro entrar aqui? O perro urinou em minhas frazadas. E eu não podia falar nada. Que vergonha, que coisa mais. Recuerda os homens? Quantos de los homens já urinaram no quarto, no roupeiro? Não? Já hicimos coisas tontas, coisas loucas, porque não conhecíamos a Deus, entendeu? Então os homens amaram mais as tinieblas, porque suas obras eram malas, já? Agora, não é que o Senhor se tarde em cumprir lo que prometeu, como pensa a gente. Lo que pasa es que Deus é paciente, porque não quer que nadie seja destruído, senão que todos, repita comigo, todos cambiem sua vida e deixem de pecar. Então, Deus está esperando, Ele dá a oportunidade. A vida passa muito rápido. Eu estava agora justamente com os discípulos de Anthony, aqui Ricardo, Karina e Charo, e falando que eu quase fui, sabe? E eu sempre he sido saudável. Eu cheguei aqui no Peru com 31 anos. Felipe, agora sábado, cumpre 30. Pero quando eu cheguei no Peru, em 1990, eu tinha 31 anos. E já tinha um filho. Ok? E então, agora tenho 63. E eu penso viver mais, eu não sei quanto, 80, sabe, 90, pero eu não quero quedar aí postrado, sabe? Eu quero viver bem. Por isto é muito importante, e vocês depois de los 40, de los 50, já percebe que a máquina começa a falhar, não? Aí você vai, arregla uma coisa e empeora a outra, entendeu? E você vai, então nós temos que aproveitar cada momento, amém, irmãos? Essa semana sucedeu algo muito interessante. Eu não sei se esta pessoa está conectada agora, pero ela era da igreja e ela saiu da igreja com o outro pastor que se foi. Então ela foi, estava angustiada, falando coisa, pero quando sua mamã estava enferma, quem foi que ela chamou para orar? Já? Vocês recordam que quando uma pessoa, irmã Farol, aqui está assim, com a idade avançada, sabe quando esta pessoa está aí de cama, que os médicos falam, já não há solução, sabe, e os filhos tornando, um quer de uma hora, outra hora, e é sua mamã ou seu papá, pero é difícil para que o filho fale assim, Deus, leva-me mamã, leva-me papá. Para mim é complicado como pastor, quando eu chego em um lugar e há uma mulher com 90 anos, como era esse caso, e já não há mais recuperação, porque está com câncer terminal. Então, aí ele abre o pastor, ora por minha mamã que ela se sane.
que o câncer se vá e que ela vuelve a caminhar como uma niña. Eu falei, isto não é possível. Por quê? Porque a Bíblia diz que está estabelecido que nós outros vamos viver 70, 80 anos. Entendeu? Agora, temos a bendição de viver a eternidade. Não vai terminar. Então, eu já orei por várias pessoas assim que não morrem. E aí, eu oro e a pessoa se vai. Sabe? Orei por minha suegra. Foi muito difícil orar por minha suegra. Orei por um tio de minha esposa. Orei por uma mulher allá em Brasília que não morria. Então, se essa irmã que saiu havia escutado isso, e falou, pastor, será que você podia orar por minha mamá? Eu estava aqui em Mariscal, fazendo uma visita e tudo, e agarrei o telefone e falei, coloca o telefone em ouvido de sua mamá. E falei, como estás? E eu não falava bem. E eu, então, falei, mira, sua vida é uma bendição, Deus te está esperando, e vou orar por você agora, para que você descansa. E orei assim, pá! Quando foi ao outro dia, irmã, às 7 da manhã, quem me chama? Sua hija. Pastor, você não sabe o que sucedeu. Eu falei, o que sucedeu? Deus levou a minha mamã e descansou, entende? Então, a vida é assim, passa muito rápido. E claro que é um tipo de oração muito difícil de nós outros fazermos. Quando eu cheguei na igreja de minha esposa allá em Brasília, eu falei isso, eu oro para as pessoas que já não têm mais recurso, para que Deus la lleve. E as mulheres que não podem ter filho, eu oro e Deus dá o filho. Aqui o Jonathan pediu para mim orar, sim ou não, Jonathan? Porque pastor, já passou um ano, ora por mim para que venha na ilha, tá acorda? E eu já orei por vários outros. Aí, pá, a mulher quedou embaraçada. Então, uma amiga da pastora Marta, allá em Brasília, não me saludava. Terminava o culto, ela saía correndo. Terminava o culto, ela ia por outro lado. E Marta falou assim, por que você não saluda meu esposo? Ela falou assim, pastora, te vou confessar. Porque seu esposo ora por las pessoas que têm mais de 80 para que Deus lleve. E eu tenho mais de 80. E eu também não quero quedar embaraçada. Interessante, não? Então, eu não sei se é por isso que alguns de vocês não me querem saludar, pero a oração tem muito poder. Amém, irmão? Então, Deus quer salvar a todos, para que seja conhecido em la terra su caminho entre todas as nações tu salvação. Mira bem, el qual quer que todos os homens sejam salvos e venga al pleno conhecimento de la verdade. Já? Então eu creio que o tempo passou muito rápido e eu me quedo aqui. Que Deus conta com você para a predicação do Evangelho. Sabe, você que está aqui, que não está seguro da salvação, Deus é o único que te pode salvar. Pero pastor, eu he hecho coisas terríveis, sabe? Pero o sacrifício de Jesus foi para perdonar todos os pecados. Todo lo que você ha hecho de malo, Deus te perdona quando você crê em el sacrifício de Jesus. Que Deus les bendiga. Amém.